Bem-vindo, meus irmãos. Eu sou o professor Cláudio Braga, né? E esse aqui é o primeiro de uma série de 6 vídeos que nós aqui da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Jaguarara, na Bahia, estaremos disponibilizando todos os sábados de outubro aos irmãos de nossa congregação e outros que estejam interessados em aprender um pouco mais sobre a Reforma Protestante. Decidimos fazer esses vídeos, nessas aulas, porque agora no mês de outubro nós estamos comemorando aí 503 anos de Reforma Protestante. Mas quando pensamos em Reforma Protestante, talvez a primeira coisa, né, que vem à cabeça de várias pessoas são alguns questionamentos. Por exemplo, o que significa ser reformado, né? O que é igreja reformada, fé reformada, teologia reformada? Bem, são apenas alguns termos que, com certeza, alguns irmãos têm ouvido por diversas vezes, não apenas aqui em nossa igreja, mas em outras igrejas e nas redes sociais. Mas o que isso significa? Porque a nossa igreja, no caso, a Igreja Presbiteriana do Brasil e outras se chamam dessa maneira. Enfim, de onde vem esse termo, né? Reforma, igreja reformada. O termo, ele se refere a um grupo de igrejas que surgiu da Reforma Protestante a partir lá do século XVI. Mais especificamente, tem como data o dia 31 de outubro de 1517, que foi o dia em que o monge agostiniano Martinho Lutero fixou na porta do castelo de Wittenberg suas 95 teses questionando o sistema religioso da Igreja Católica. E a partir deste momento vai ser desencadeada aí por toda a Europa vários movimentos de reforma, né? Homens questionando as doutrinas e práticas da igreja, querendo fazer uma reforma que pudesse trazer de volta para a igreja a palavra de Deus, do lugar da onde ela nunca deveria ter saído, do centro realmente da igreja, uma vez que estava evidente que ela havia abandonado a Bíblia e estava ensinando doutrinas estranhas e heréticas. Mas uma pergunta que sempre que eu penso no desenvolvimento, no surgimento e desenvolvimento da reforma, eu fico por vezes me perguntando: como foi que aquela igreja lá do Novo Testamento, dos primeiros séculos, a igreja do Senhor Jesus, dos primeiros apóstolos, depois dos pais da igreja, como é que essa igreja se desviou tanto da verdade ao ponto de necessitar de uma reforma? Como essa reforma aconteceu? Quem foram os homens que Deus usou para que ela se estabelecesse? Qual é o legado que a reforma protestante nos deixou? E qual é a sua relevância ainda hoje? Para nós respondermos essas perguntas, vai ser necessário voltarmos na história e ver como é que foi o desenvolvimento da igreja cristã desde o tempo dos apóstolos. Lembrando, e é bom lembrar, deixar isso bem claro aqui, que não é o nosso intuito aqui fazer um estudo sobre história da igreja. Isso é uma matéria que nós vamos deixar para o futuro, trataremos em outro momento, mas o que faremos aqui será um resumo panorâmico para nós entendermos o que aconteceu com a igreja cristã até a época da reforma. E nós vamos começar falando da igreja cristã no período apostólico, naquela época ali do Novo Testamento, né? Mas é importante nós entendermos antes o que é igreja. Uma definição bem simples, simples mesmo, bem resumida do que é igreja. Bom, a igreja, ela vai ser aí a reunião de todos os salvos, né, de todos os santos, do Senhor, do povo de Deus, um povo escolhido antes da fundação do mundo para servi-lo, adorá-lo, render-lhe graças, proclamar entre as nações, né, o seu grande nome. E essa igreja vai compreender o povo de Deus do Antigo Testamento, desde Adão, passando por Noé, se estendendo ali até Abraão, Isaac, Jacó, todos os seus descendentes, os filhos de Israel, todos aqueles que foram chamados por Deus e que por fé, né, por fé verdadeira através de uma graça concedida por Deus,
eles acreditaram no prometido descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, no descendente de Abraão que abençoaria todas as famílias da terra, o descendente de Judá que governaria ali sobre os seus irmãos, o verdadeiro Cordeiro da Páscoa que seria sacrificado pelos seus pecados, o Messias prometido desde o início dos tempos, aquele que o anjo já havia anunciado que salvaria o seu povo dos seus pecados. Enfim, um povo lá no Antigo Testamento que foi salvo pela fé em Jesus Cristo. Soma-se a esse povo ali do Antigo Testamento todos os salvos do Novo Testamento, que foram salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo, através do seu ministério no meio deles, culminando ali com a sua morte e ressurreição, e também aqueles que se arrependeram dos seus pecados e foram convertidos ao ouvirem a pregação do Evangelho pelos apóstolos. Então, esses são os que compõem a igreja. Homens que foram salvos em Cristo Jesus de todas as épocas. Mas como foi que essa igreja acabou crescendo? Ela começa ali com o Senhor Jesus Cristo, os seus apóstolos, depois da morte do Senhor, os apóstolos dão continuidade a esta obra e a igreja vai crescendo, sai de Jerusalém, vai para a Judéia, Samaria e os confins da terra. Mas por que foi que essa igreja cresceu? A igreja cresceu basicamente por três motivos. Cresceu pelo poder do Espírito Santo, pela pregação da palavra e pelo testemunho dos cristãos. Basicamente, esses três motivos impulsionaram o crescimento da igreja. Nas páginas do Novo Testamento, nós podemos observar que lá em Jerusalém, após a ressurreição e a ascensão do nosso Senhor, a igreja, rapidamente, ela passou de 120 pessoas para 3.000, para 5.000, para uma multidão, para uma grande multidão, como relata ali o livro dos Atos. A igreja lá em Jerusalém, ela se firmava a cada dia naquilo que é imprescindível para uma igreja se estabelecer. O fundamento de toda a igreja, que a Bíblia vai chamar de doutrina dos apóstolos, ou seja, os ensinamentos dos apóstolos. E que ensinamentos eram estes? Eram os ensinamentos da Escritura do Antigo Testamento, junto com os ensinamentos que eles ouviram do próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, a igreja apostólica, ali no Novo Testamento, ela estava alicerçada tão somente na palavra de Deus, seja escrita na lei, nos salmos, nos profetas, seja nas palavras que Jesus, o Deus homem, o Deus encarnado, proferiu ali no meio deles. A igreja ela vai crescer, né, impulsionada por isso, e não apenas através da pregação de Tiago, João, Pedro, entre outros, mas principalmente através da pregação do apóstolo Paulo, que anunciou o evangelho de Cristo aos gentios, né, os cidadãos de língua grega que estavam espalhados ali pelo Império Romano, mas especificamente na região da Ásia Menor, que hoje seria a região da Turquia. E dessa maneira nós vamos chegar ao final do Novo Testamento com igrejas cristãs espalhadas por várias cidades, sendo nas páginas do Novo Testamento as mais conhecidas e mencionadas, né? Jerusalém, Antioquia, Cesareia, Galácia, Filipos, Éfeso, Tessalônica, Colosso, Corinto, Roma, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, aquelas igrejas mencionadas ali em Apocalipse, mas também vão haver igrejas nas regiões de Chipre, de Listra, de Debre, de Cônio, Perge, Troade, Bereia, nas regiões da Macedônia, ou seja, a igreja ela vai sair de Jerusalém, né, em direção ali a Antioquia, e dali vai ganhar praticamente todo o Império Romano. Bom, após a morte, né, dos apóstolos, já ali no final do primeiro século, a igreja ela passa a ser liderada pelos seus sucessores, né? Esses homens que sucederam os apóstolos na liderança das igrejas ficaram conhecidos como os pais da igreja. O período em que eles estiveram à frente das igrejas vai do final do século I até a queda do Império Romano lá por volta de 476 depois de Cristo. E esse período vai ser conhecido dentro da história como período patrístico.
Estes homens, eles sustentaram a ortodoxia bíblica durante um período em que a fé cristã era atacada tanto por dentro, por conta das heresias, como atacada por fora pelas filosofias pagãs. A perseguição religiosa também foi ali um grande dificultador na era dos pais da igreja. Esses homens eram ouvidos, eram respeitados por toda a igreja e por isso eles eram chamados de pais, né? Há uma certa divisão, né, colocada ali entre os pais da igreja. Nós vamos ter os pais apostólicos, que foram aqueles que conviveram com os apóstolos, né? Clemente de Roma, Inácio e Policarpo, por exemplo. Vamos ter os pais apologistas, que foram aqueles que defenderam a fé contra as heresias, no caso de Irineu, né, Justino Marte, Tertuliano. Vamos ter os pais gregos, que eram aqueles que viviam na região onde se falava grego, né, nas igrejas que falavam grego. Aí nós vamos ter João Crisóstomo, Eusébio de Cesareia, Orígenes, Atanásio, Clemente de Alexandria. Vamos ter os pais capadócios, que eram os líderes das igrejas ali da região de Constantinopla, né, onde hoje ali é Istambul. Aí nós vamos ter Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo, e, por fim, vamos ter os pais latinos, ou seja, aqueles que exerceram seu ministério na parte já ocidental do Império, a parte que falava latim. Aí nós vamos ter Jerônimo, Ambrósio e, por fim, Agostinho de Hipona. Bom, mas eles não enfrentaram apenas, né, o problema ali das heresias e defenderam a ortodoxia muito bem defendida, mas também esse período é marcado por forte perseguição que a igreja sofreu. Então, os imperadores, né, durante um período aí de mais de 200 anos, eles fizeram várias ondas de perseguição contra os cristãos. Os cristãos eram acusados dos crimes mais, como posso dizer, crimes que não eram crimes, eram mentiras, né? No entendimento dos romanos, aquilo era um crime, mas realmente não eram crimes. Eles eram acusados de ateísmo, por exemplo, porque eles não adoravam os deuses pagãos. Eles eram acusados de serem contra o imperador, porque eles não reconheciam a divindade do imperador, portanto também não o adoravam. Eles eram acusados de serem contra a família, porque, ao contrário dos cidadãos romanos pagãos, eles não dirigiam as suas orações aos seus antepassados e também eram acusados de diversas outras coisas. Muitos cristãos acabaram sendo brutalmente torturados e mortos pelas autoridades romanas, e nós vamos ter vários relatos bem conhecidos, né? O relato, por exemplo, dos martírios de Perpétua e Felicidade, de Blandina, o relato do martírio de Policarpo, né? Bispo lá de Esmirna, e de Justino Mártir. São relatos que nos mostram que estes homens estavam dispostos a morrer por causa da fé que eles tinham no Senhor Jesus Cristo. Então, era uma igreja que defendia a fé contra os ataques da heresia e também estavam dispostos a morrer por esta fé que defendiam, uma fé pura, alicerçada somente nas Escrituras sagradas. Bom, mas o período do martírio, ele vai chegar ao fim, né? Graças a Deus, por volta ali do ano de 312, esses martírios começam, né, a ter fim. Quando Constantino ele vai se tornar imperador do Império Romano e vai proibir a perseguição aos cristãos e vai elevar o cristianismo à condição de uma religião aceita dentro do Império. Constantino ele tomou várias atitudes que acabaram beneficiando a igreja. Ele acabou dando apoio financeiro à igreja, ele construiu igrejas, ele concedeu isenção de impostos aos presbíteros destas igrejas, ele começa a instituir leis inspiradas pela fé, protegendo crianças, escravos, aldeões, prisioneiros. Ele vai promover cristãos a alguns cargos importantes, vai devolver os bens que foram confiscados, né, desses cristãos durante o período de perseguição,
e, por fim, ele vai lutar pela unidade da igreja. Então, Constantino, ele fez coisas que foram boas para a igreja, mas também ele teve algumas atitudes que trouxeram consequências negativas, né, para a igreja. O professor Peter Brown, por exemplo, um estudioso, ele usa uma expressão que fala que, na verdade, não foi o império que se converteu, né? Mas foi o próprio cristianismo que se converteu. Ele diz que não é o império que se converte ao cristianismo, mas é o cristianismo que, infelizmente, se converteu ao império. Porque nós vamos ver, a partir de Constantino, a igreja cada vez mais integrada com as riquezas, o status e o poder romano. Aquele grupo de pescadores que seguiam um carpinteiro, aqueles escravos, camponeses, comerciantes que davam suas vidas por Cristo, agora eles eram o próprio império. Tudo agora começa a ser do padrão do imperador. As igrejas são como palácios, os utensílios do culto agora são de prata, são de ouro, enfim, começa a haver uma mudança profunda no seio da igreja. Mas também, nesta época, acontece o importante concílio de Nicéia e a reafirmação da ortodoxia. O concílio de Nicéia foi a primeira reunião, né, da igreja, o primeiro concílio da igreja a reunir representantes de todas as igrejas do Império Romano. Nós tivemos um primeiro concílio ali na cidade de Jerusalém, na época do Novo Testamento, e nós vamos ter aqui agora um concílio na cidade de Nicéia, em 325 depois de Cristo, que vai reunir representantes de todas as igrejas do Império Romano. Se reuniram ali para reafirmar a ortodoxia cristã e rechaçar, colocar para fora uma heresia que estava sendo disseminada, dizendo que Cristo, que o Senhor Jesus Cristo não era Deus, era apenas homem. Então, os bispos de diversas igrejas, presbíteros de diversas igrejas, se reuniram e reafirmaram a ortodoxia, dizendo que Cristo, sim, era homem, mas que sim, ele também era Deus, né? Ali no Concílio de Nicéia foi elaborado o Credo Niceno, que acabou sintetizando o verdadeiro ensino bíblico sobre o que cada cristão deveria crer a respeito de Deus o Pai, de Deus o Filho, de Deus o Espírito Santo, além de falar sobre pecado, condenação, salvação, igreja e vida eterna. Então, durante a época patrística, coisas importantes aconteceram na igreja para que ela começasse a se estabelecer ali em todo o Império Romano. Bom, como haviam várias igrejas no Império, né, era evidente que algumas iam acabar sendo, talvez, em alguns momentos, mais importantes do que outras, iriam sobressair as outras. E após aí a ascensão de Constantino como imperador, ele vai tomar uma atitude muito importante, ele vai retirar a capital do império de Roma e vai mudar para Constantinopla, né, que fica na região oriental do império. Então agora o Império Romano está dividido em dois setores, o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental. Nos dois setores existem várias igrejas cristãs, perdão. Com isso, algumas igrejas do setor ocidental e oriental vão começar a figurar aí como igrejas mais importantes do Império. Lá no Oriente, nessa parte aí que no slide está de roxo, né, nós vamos ter a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, de Alexandria, de Constantinopla, também, né, a igreja de Cesareia, e essas igrejas, elas se tornam muitíssimo importantes, elas têm um poder descentralizado, ou seja, nenhuma acaba mandando na outra, né? Mas a mais importante delas acaba sendo a igreja ali de Constantinopla, porque é a capital do império, é onde o imperador está. E no Ocidente, essa parte, né, amarela aí, que está no mapa, existem também várias igrejas, mas a mais importante é a igreja de Roma, e o poder acaba sendo centralizado nela. Então, todas as igrejas do setor ocidental vão responder à igreja
que está na cidade de Roma. E com o passar dos anos, com o vácuo criado ali pelo imperador, né, quando ele abandonou a cidade, foi para o Oriente, nesse vácuo de poder, com o enfraquecimento político que estava acontecendo ali, vai surgir uma figura importantíssima que vai acabar se destacando e assumindo os poderes que estavam já enfraquecidos na parte ocidental. E essa figura é o bispo da Igreja de Roma. Então, ele vai acabar sendo ali a pessoa mais importante, né, o poder político e religioso mais importante do setor ocidental do Império. Bom, o Império Romano ele vai chegar ao fim, né? Porque após anos ele sendo enfraquecido por crises políticas, invasões de tribos bárbaras, o Império Romano vai ser dominado e em 476 depois de Cristo, os seus domínios em toda a Europa vão ser divididos entre várias tribos que acabaram invadindo o império. Então, o poder político vai ficar totalmente descentralizado, né? Cada região ali vai ser dominada por um rei bárbaro. O único poder centralizado que vai existir e vai permanecer em pé é a igreja. Então, o império cai, mas a igreja permanece em pé. Essa igreja em toda a Europa, ela vai acabar sendo governada pelo bispo da igreja de Roma. Enquanto isso, no setor oriental do império, que ainda permanece em pé, né, politicamente, Constantinopla, né, sendo a cidade mais importante e fortificada da região, vai ter também a igreja de Constantinopla liderando as igrejas orientais. E é justamente a partir deste ponto em que mudanças drásticas estão acontecendo por toda a Europa, que nós veremos a Igreja Católica Apostólica Romana se consolidando politicamente, mas se deteriorando doutrinariamente, moralmente se corrompendo durante toda a Idade Média. Isso até soprarem os ventos da Reforma. Mas isso vai ficar para a nossa próxima aula. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre a Igreja Católica durante a Idade Média, até chegar ali no momento em que a reforma acontece dentro da história. Eu fico surpreso quando eu olho para trás e vejo como que uma igreja tão forte, uma igreja que recebeu doutrinariamente, né, os ensinos ali do Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos, uma igreja que não teve medo diante das heresias, estabeleceu a ortodoxia, uma igreja que enfrentou martírio, tortura, as piores mortes. Como que essa igreja acabou sendo seduzida por aquilo que acaba seduzindo a maioria dos homens? A riqueza, o poder e o prestígio. Foi isso que seduziu a igreja de Roma na ascensão do imperador Constantino. Deus ele tem os seus meios e ele controla toda a história. Por que isso aconteceu? Porque Deus permitiu que tudo isso acontecesse? Nós podemos hoje, depois aí de quase 2000 anos, né, de separação nesse tempo, nós podemos olhar para trás e aprender com os erros que aqueles irmãos ali cometeram. Eram pais da igreja, eram verdadeiramente homens santos de Deus, mas eram homens pecadores como eu e você somos. Erraram como eu e você também erramos. Então nós temos muito que aprender com a igreja lá do passado, para que a história não se repita conosco. Na próxima aula, então, nós vamos ver sobre a Igreja Católica na Idade Média. Até lá, que Deus possa nos abençoar e nos vemos dentro mais. Um abraço.